Alô, meus amigos e amigas dos ferros entusiastas da musculação. Vocês são loucos pelo negócio? Vocês não são nem um terço do que eu sou, tá bom? Não que eu seja melhor, mas eu sou muito mais louco que vocês. E eu tô aqui exatamente para isso. Dividir um pouco da minha loucura com vocês, os meus 40 anos de carreira, aqui no Growth Expert. E você comenta o que você quer. Sardinha, eu quero ver uma série de 40 anos atrás. É mesmo? Eu passo para você. Eu tô aqui para servir vocês. Só que aí eu vou passar com a minha biomecânica, com alguns truques, assim como os outros profissionais. Nós estamos passando cada hora com objetividade da parte pessoal. O que você gosta mais, o que você faz de entendimento, o que você estudou, e nós estamos aqui exatamente para isso. Eu passo o meu, cada um dos outros profissionais passam os truques para vocês. Fechado? Hoje nós vamos falar sobre mais movimentos isoladores, não é isoladores, movimentos unilaterais, feitos um braço, depois o outro, e no caso de bíceps e tríceps, agora nós vamos fazer de ombro. Deltoide, lateral, posterior, enfim, eu vou falar alguns movimentos que são mais aplicados quando você faz unilateral. Tem alguns movimentos que você vai sentir mais conforto em fazer bi. Ok, e às vezes o unilateral te deixa desequilibrado porque você usa muita quantidade de peso. Por exemplo, um peito. Para fazer um desenvolvimento de um lado só, você vai ficar segurando na máquina, vai ser uma droga. Faz com os dois. Não é invencionismo, não é isso não. É só uma mudança que não vai trazer benefício. No caso do cabo de aço, fazer ombro, tem uma dificuldade para as mulheres. As mulheres têm dificuldade de achar um crossover que tenha peso, pouco peso suficiente para poder fazer esses movimentos que eu vou passar para vocês. Então, para as meninas, elas podem fazer no cabo, desde que o crossover seja leve. Fechado? Primeiro movimento, que é básico e sólido. Sólido ou seja, todo mundo faz nas academias, só que muito entendimento errado. Primeiro, não faça pegada falsa para fazer ombro. Ela está escapando, isso aqui escapa para baixo. Pegada normal, por quê? Porque aí ele, além de dar mais segurança, ele usa um pouco mais da força do braquial e traz mais estabilidade para você estender o punho, não ficar fletido ou hiperestendido. É a extensão, simples assim. Então, ó, passa a pegada normal. Peguei dumbbell e peguei polia, faz a pegada normal, não faça a pegada falsa, pronto. Tá bom? Tem algumas outras exceções que dá para fazer, mas nesse caso não. Então, pegada normal, fechada. Não prone. Pronada, punho virado para você, não. Por quê? O trapézio vai ser usado em algum momento porque você vai levar e vai fazer movimento com braquioradial, exatamente o que eu falei. O braquial é só para estabilizar. Aqui é ombro lateral, aqui é trapézio. Ficou uma remada alta. Todo mundo faz isso. É deltoide anterior, lateral dividido com força de trapézio. Não. Faça uma varredura, ó. Eu vou varri para lateral e volto. Tensão. Por que o cabo é melhor do que o dumbbell nesse movimento? Melhor assim, para isso. Porque aqui, ó, ele está fazendo tensão. O dumbbell já estaria relaxado meu ombro aqui. Ó, tô tenso. Ele está tenso, em alongamento máximo. Aqui eu comecei o movimento no comprimento do ombro e vou até a lateral do deltoide. Não passe da linha do ombro, porque a bússola não vai deixar você subir. O problema é que às vezes você vai lá e consegue, e aí fica viciado no movimento que não vai te trazer mais benefício. Punho reto, nem pronado, nem supinado, normal. Sai reto, extensão de punho, cotovelo rodado para cima. Rotação medial. Fechado? Ó. 1, tensão. 2, tensão. Põe a mãozinha. Daqui a pouco eu volto. Próximo movimento, dumbbell. Dumbbell, ele pode e deve ser usado por você para usar, não para usar quantidade de cargas maiores, mas também para você usar um pouco mais do controle neuromuscular, porque o dumbbell ele fica desestabilizado em vários momentos. Então você usa mais sinergistas, mais forças de alguns músculos que não estão no raio de ação. Ou seja, estão no raio de ação, mas não são os principais. Então o deltoide lateral nesse movimento agora é o principal. Mas você usa um pouco do deltoide posterior também, você usa um pouco do lateral, mesmo as forças sendo divididas melhores entre frontal e lateral. Eles dois trabalham juntos, ou 99% do tempo. E o posterior não trabalha junto, trabalha um pouquinho separado. Vai ter uma contração? Vai, mas é melhor, os movimentos são diferenciados. Eu vou explicar isso para vocês agora. Só que a inclinação para o lado tem que ficar numa posição que o quadril não fique de frente, senão vai ficar ombro frontal. Quero ficar de lado. Então o dumbbell sai do glúteo. E aqui, ó, se eu ficar aqui, ele deixar ele em cima, ele está relaxado. Mas se eu não colocar ele no banco, ele está tenso. Então o meu deltoide está super tenso uma hora dessa, a extensão máxima. Você não vai conseguir alongamento maior do que esse aqui, tá bom? Nem mesmo no crossover. Porque aqui, ó, a linha de pêndulo, onde está o pêndulo, ó, aqui está muito pesado. Aí vai ficar mais pesado na linha dos 90, aí um pouquinho aliviado e separa um pouco antes. Não, já relaxou. Ó. O pêndulo vai começar. Começou, parou, aqui, ó. Esse é o ponto do pêndulo. Você vai encontrar o seu ponto. Então vem no glúteo, lateral. 1, 2, não,
Sim. 1, 2. Cotovelo? Não. Sim. Quanto mais estendido, mais deltoide lateral. Quanto mais dobrado, mais trapézio e deltoide anterior. Próximo movimento, deltoide posterior. Vou ensinar um movimento para vocês que sim, é lá da década de 60. Você não estava lá, mas eu estava. Lógico que eu estava. Naquela década eu já era master. Não tem problema, eu posso aqui com vocês cheio de energia, como se fosse um moleque. Mas essa série do Arnold das décadas de 60, no final da década de 60, ele colocou esse movimento porque ele tinha uns bancos dentro da Vince's Girondas Gym. Girondas Gym, que foi a primeira academia que o Arnold treinou nos Estados Unidos quando ele migrou da Áustria direto para lá em 68. E em 68 ele já era campeão, já tinha sido Mr. Universo, vice-Mr. Universo em 66 e campeão do Mr. Universo em 67. Foi o campeão mais novo da história, 21 anos. E o primeiro ele perdeu para o Chet Yorton. Só que, quando ele migrou para os Estados Unidos, ele não foi treinar direto nas academias que nós conhecemos, Gold's Gym, World Gym. Ele foi para uma academia chamada Girondas Gym. Por que eu estou falando isso? Só para passar informação aqui para vocês no Growth Expert. Conhecer um pouquinho da história. E esse movimento ele fazia nos bancos de abdominal. Sim, tinha um banco de abdômen. Aquelas pranchas tradicionais que você injetava só a ponta do pé e fazia o abdômen remador. Não é da sua época não, cara. Aqui você tem todos os banquinhos, tudo bonitinho. Naquela época a gente tinha que adaptar de ponta cabeça, fazia o abdômen do Rocky Balboa, pendurado na barra, né? Hoje em dia vocês estão com as coisas mais mastigadas. Então, use o banquinho horizontal, de peito, pode deitar no chão. Muitos amigos meus, nas épocas de 2000, por exemplo, faziam deitado no chão. Ele fazia, tem um amigo meu que ele fazia, nunca esqueço, ele fazia ombro completo, deltoide anterior, lateral e posterior, na almofada no chão. E fazia abdômen junto. É mole? Parece louco, mas funciona. Por quê? Porque você vai colocar simplesmente alguns movimentos que você fica muito concentrado. Você no chão, parado, a biomecânica bem aplicadinha, você consegue sentir tudo. Você consegue inclusive fazer este movimento que eu vou passar para vocês. Deita de lado total, abraça o banco para ter mais conforto, ou aqui, ou passa a mão por trás. Aqui vai ficar bem confortável, só que o quadril não pode ficar rodado. De novo, ó, trapézio, não, tem que ficar de ladinho. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro pegar, deitar, colocar a mão para dentro, ó. Eu vou colocar a mão para dentro, para fora vai me fazer eu virar mais. Então eu viro para dentro, põe o ombro, ó, só aqui, ó. Tem cara que não vai se sentir com de conforto, estende para frente. Eu prefiro muito mais aqui, ó, muito mais. Tô confortável. Quadril de ladinho, corpo totalmente lateralizado, totalmente. Para quê? Para dar tensão no deltoide posterior. Você não vai conseguir mais alongamento do que isso aqui. Aqui, ó, o máximo de alongamentos, desde que você não faça isso, ó. Deitei para frente, aí não vai alongar tanto. Aqui, ó, fiquei em tensão constante, ó, já está até tenso o tríceps. Então o que eu faço? Trago até o pêndulo, ó, agora vai passar do pêndulo, passou, relaxou, 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 aqui tensão, parou, pêndulo, ó, venho tudo, quase jogo o corpo para trás, para dar mais alongamento. Para antes, traz tudo, para antes, ou paralelo ao chão, pode fazer pronado, não tem problema nenhum, fazer não vai atrapalhar em nada, mas o maior acionamento é na diagonal, ó. Chanfrada, a pegada chanfrada como meu pai falava, deltoide posterior. E esse é mais um movimento que você pode fazer unilateral para o deltoide posterior, lateral, e eu expliquei para vocês os outros movimentos. Aqui no Growth Expert nós passamos isso, coisas diferenciadas para você incrementar no seu treino, mesmo que seja não provado cientificamente, porque muitos dos princípios provados cientificamente não pegaram os atletas campeões, até porque na época do Arnold não tinha estudos científicos. Então nós pegamos simplesmente o campeão, a linha de raciocínio do campeão e passamos o melhor para vocês. Fechado? Se inscreva no nosso canal, coloque o sininho de sinalização e escreve. Quero saber disso, Sardinha. E aí eu respondo para vocês em vídeo. Até o próximo.